programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Prado. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Prado, professor de Direito Administrativo, de curso preparatório para concurso e exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nosso curso é sobre a temática improbidade administrativa e agentes públicos. Vamos abordar o tema agentes públicos. Quando se fala em agentes públicos, a primeira pergunta que se vem é: qual o conceito? Qual a definição? Onde eu encontro? Pois é sobre isso que nós vamos falar. É um tema não muito tranquilo, justamente porque a doutrina é divergente nesse sentido. Há classificações diferenciadas de acordo com o autor. Esses autores não têm um consenso e não entram em uníssono ao definir o conceito de agentes públicos. A Constituição Federal, lá no artigo 39 ao 41, aborda o tema servidores públicos. Servidores públicos e agentes públicos são sinônimos? É sobre isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Quando se fala em agente público, nós temos o seguinte conceito no artigo 327 do Código Penal. Esse tema determina o seguinte: são agentes públicos aqueles que ocupam cargos, empregos ou funções em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração. Temos ainda a Lei 4898 de 65, que define o conceito de autoridade. É bem parecido com o conceito do Código Penal do artigo 327, só que ele traz ainda a conceituação que é toda aquela autoridade civil ou militar. E ainda no artigo 2º da Lei 8429 de 92, que traz para os fins específicos da improbidade administrativa o conceito de agente público no artigo 2º, que é todo aquele que ocupa cargo, emprego ou função em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração, investido mediante mandato, eleição, nomeação, designação ou qualquer outra forma. Todos os conceitos legais que nós temos são conceitos que estão específicos para cada um dos temas. Do Código Penal, define com o nome de funcionário público para o direito penal. Lá na Lei 4898 de 65, define para o conceito de autoridade. E na Lei 8429, define para o conceito de improbidade administrativa. A doutrina se refere a agentes públicos de uma forma bem mais suave e tranquila do que o próprio conceito legal que nós acabamos de falar. Maria Silvia Zanella de Pietro diz que é toda pessoa física com vínculo com a administração remunerada pelo cofre público. Quando se fala e se analisa esse aspecto, está muito correto. Só que você tem as subdivisões dos agentes públicos. Há uma parte da doutrina, e aí eu vou destacar Eli Lopes Meirelles, que define o conceito de agente público nas seguintes classificações. Os agentes públicos podem ser agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes credenciados e agentes delegados. Diz ele ainda que os agentes políticos são aqueles que recebem mandamentos constitucionais, que são poderes conferidos pela Constituição para o desempenho de funções estatais. São remunerados por subsídio e ainda exercem funções políticas. Os agentes administrativos são aqueles que não têm função constitucional política determinada pela Constituição, mas se vinculam ao Estado mediante um regime jurídico, que pode ser estatutário, seletista ou contratado por prazo determinado. Em relação aos agentes honoríficos, são aqueles que desempenham transitoriamente funções administrativas. Funções estas que podem ser remuneradas ou não, mas em razão da sua honorabilidade, em razão da sua condição de cidadão, são-lhe concedidas algumas funções públicas. Já os agentes credenciados são aqueles que recebem do Estado uma imputação em uma atividade estatal. Quem responde por seus atos é o próprio Estado, diferentemente do agente delegado,
que recebe uma função do Estado, mas eles, agentes delegados, são responsáveis pelos seus próprios atos. Então, a distinção entre agente credenciado e o delegado, basicamente é que o credenciado, quem responde pelos atos dele, é o próprio Estado. E o delegado é o próprio agente delegado que vai responder. Para efeito de visualização de uma forma melhor, vamos exemplificar cada uma dessas pessoas. Como agente político, o próprio nome já diz, político, fica fácil a identificação. Presidente da República, governador, prefeito, ou seja, os chefes do Poder Executivo. Temos ainda os deputados, senadores, vereadores. Mas são só esses? Segundo Eli Lopes Meirelles, não. Inclui-se também nessa categoria os magistrados, membros do Ministério Público e ministros ou conselheiros de tribunais de contas. Segundo a doutrina divergente, Maria Silvia Zanella de Pietro, temos ainda os juízes, os magistrados e os membros dos tribunais como os agentes separados, que não se enquadraria nessa definição de agente político. Justamente porque Carvalho Filho entende que agente político é aquele que tem função política transitória, excluindo-se os magistrados, por exemplo, que são vitalícios. Não vamos entrar muito nessa discussão doutrinária, mas é importante você saber que existe divergência na doutrina. Em relação a essa classificação e essa temática, temos ainda uma outra classificação diferenciada de Eli Lopes Meirelles. Há autores que distinguem apenas em 3 categorias de agentes públicos. A primeira, que são os agentes políticos. A segunda, que são os servidores públicos ou agentes administrativos ou estatais. E o terceiro, que são os particulares em colaboração com o Estado. Quando ele fala e determina agentes políticos, ele exclui aquela categoria de magistrado, membro do MP e Tribunal de Contas, que nós já falamos. Mas em relação aos agentes administrativos, ele se subdivide em outras 3 categorias. Quais são os agentes administrativos para fim de entendimento da doutrina? Ele diz que os agentes administrativos são os estatutários, os seletistas, os militares e os contratados por tempo determinado, que seria uma outra categoria de estatutário, e os particulares em colaboração com o poder público. Em relação ao particular em colaboração com o poder público, nós temos os agentes honoríficos, os agentes credenciados, os agentes delegados e os gestores de negócio público, que são justamente os agentes que são colocados naquela situação por uma necessidade, como, por exemplo, o particular que efetua uma prisão em flagrante. Temos ainda os agentes voluntários que tem naquele programa de governo do Amigos da Escola. Observe que todos eles têm em comum a seguinte situação. Todos eles desempenham uma função pública. Então, eu posso ocupar um cargo, um emprego ou exercer uma função. Se você pegar a Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico único dos servidores públicos civis federais, ele traz o conceito do servidor e diz que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Quando ele se investe em emprego, ele não é servidor, ele é empregado público. Então, existe uma conceituação de servidor no sentido lato sensu, que é amplo, e também no sentido, ou melhor, estrito sensu, sentido restrito. Quando se fala restrito, se aplica a disposição daquele que ocupa cargo efetivo. Quando se fala lato sensu, abarca tanto o ocupante de cargo quanto emprego público. Então, existe na doutrina a divergência doutrinária sobre as expressões servidor público, lato sensu, servidor público, estrito sensu. Lato sensu é sentido amplo, estrito sensu é sentido restrito. Por sentido restrito é ocupante de cargo, por sentido lato é justamente aquele que ocupa cargo ou emprego. O ocupante de cargo público é regido pelo regime jurídico único e estatutário. Há 2 tipos de servidores, ou melhor, há 3, se eu incluir o contratado por tempo determinado, tipos de servidores estatutários. O primeiro deles é o ocupante de cargo efetivo civil, o segundo é o militar e o terceiro é contratado por tempo determinado.
O ocupante de cargo efetivo é regido pelo regime jurídico único e estatutário, que no âmbito federal é dado pela Lei 8.112 de 90. Nessa lei, traz aspectos sobre a investidura do servidor, direitos e vantagens, proibições, regime disciplinar, bem como o processo e sua revisão, enquanto que para o empregado público ele é regido pela CLT. Já teve um momento no ordenamento jurídico brasileiro que admitiu-se a possibilidade de ter simultaneamente dentro da mesma entidade pessoas regidas por regimes jurídicos diferentes. Essa situação é justamente aquela prevista pela Emenda Constitucional 19 de 98. O que a Emenda Constitucional número 19 de 98 fez? Com a promulgação da Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988, determinou-se que a administração pública direta, quem é a administração pública direta? União, Estados, Distrito Federal e municípios e seus órgãos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Autarquias e fundações públicas adotassem o regime jurídico único. Nesse momento que ele determinou a adoção do regime jurídico único, ele falou que a administração pública poderia escolher entre o regime estatutário ou o regime seletista. Observe que se o regime jurídico é único, só pode ter um só. Ou ele é estatutário ou ele é seletista. Na União, foi escolhido o regime jurídico único e estatutário, dado pela Lei 8.112, em 1990. Observe que a Constituição Federal foi promulgada em 88 e somente em 1990 é que foi fazer o regime jurídico único estatutário da União. Naturalmente, que anteriormente existia uma outra legislação que versava sobre esse tema. Só que a Lei 8.112 foi a lei promulgada de acordo com o novo ordenamento jurídico, servindo inclusive de base para os estatutos estaduais e municipais, bem como o do Distrito Federal. A partir do momento que foi promulgada a Lei 8.112 de 90, estabeleceu-se que na União, dentro da administração direta, autarquia e fundação, todos os servidores seriam regidos pelo regime jurídico estatutário, situação que ficou obrigatória até o advento da Emenda Constitucional número 19, em 1998. Em 1998, passou-se a não mais obrigar a adoção do regime jurídico único. Observe o que eu estou falando. Passou-se a não mais obrigar. Isso quer dizer que a administração tinha faculdade entre escolher o regime jurídico único e estatutário ou ainda escolher o regime jurídico seletista. Então, eu poderia ter contratado pessoas com o advento da Emenda Constitucional 19 dentro da administração direta federal, autarquia e fundação sob o regime seletista. Hipótese que não foi muito bem administrada pelos próprios servidores e para quem realizava concurso naquela época. Então, na União, não teve muito problema. Mas alguns outros entes estatais e municipais contrataram com o regime seletista e também estatutário, de acordo com a função. Essa situação da não obrigatoriedade foi a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, mas ficou como facultativa um dos dois regimes até 2007. No dia 2 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade 2135, suspendeu a eficácia do artigo 39 caput da Constituição Federal, voltando a vigorar o estado anterior, que é de regime jurídico único. Então veja só, voltou a vigorar, a partir de 2007, o regime jurídico único dentro da administração direta, autarquia e fundação. Esse regime jurídico único, na União, é estatutário. Aí você vai se perguntar assim, o que aconteceu com aquelas pessoas que foram contratadas sob o regime seletista na vigência da Emenda Constitucional 19 até a data da suspensão da eficácia em medida liminar pelo Supremo Tribunal Federal? A resposta é simples. O efeito da medida liminar foi ex nunc, ou seja, não retroage. Então, quem foi contratado na vigência de 98 a 2007 sob o regime seletista
permanece nessa condição dentro da administração até hoje. Só que isso traz alguns impactos. E aí, a súmula 390 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, garante a estabilidade para aqueles que foram investidos mediante concurso público na administração direta, autarquia e fundação, mesmo ocupando emprego na qualidade de agente público. Então, uma situação interessante, pois ele é regido pela CLT, mas ele possui a estabilidade prevista na Constituição Federal, no artigo 41, caput da Constituição Federal. Alexandre, então todo seletista tem estabilidade? Não. Eu sou seletista da administração direta, autarquia e fundação. Fui contratado na vigência da emenda constitucional 19. Eu tenho estabilidade. Sou seletista da empresa pública e sociedade de economia mista. Não trabalho na direta, autarquia e fundação. Não possuo a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? Apesar do artigo 39 ao 41 ter como título servidores públicos, deveria estar ali descrito como funcionário público, porque ele se refere àquele que ocupa cargo, não abarcando a disposição para quem tem emprego. Naturalmente, que a lei que regulava o trabalhador seletista dentro da administração direta, autarquia e fundação, teve sua eficácia também suspensa. O Instituto da Estabilidade é justamente um diferencial do regime seletista. Afinal de contas, o seletista não possui a estabilidade e, para poder compensar a falta de estabilidade prevista na Constituição Federal, é que ele tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agente público ocupante de cargo efetivo não tem fundo de garantia por tempo de serviço, mas o seletista tem. Então, a falta do fundo de garantia por tempo de serviço dá ao ocupante de cargo efetivo a chamada estabilidade. Sobre a estabilidade, nós temos o seguinte: o servidor adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo efetivo. A partir desse momento, que ele se torna estável, ele só pode vir a perder o cargo em 3 possibilidades previstas na Constituição: sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. Existe ainda uma possibilidade no artigo 169 da Constituição Federal, que é a perda do cargo por excesso de despesa com pessoal no serviço público. Essa disposição trata da parte de finanças públicas dentro do capítulo e pode ocorrer em determinadas circunstâncias bem específicas. Outro instituto que às vezes você pode vir a confundir é o Instituto da Efetividade com Estabilidade. São institutos bem diferentes. E aí eu vou botar mais um terceiro para poder você entender de uma vez por todas o que acontece em relação a isso. O servidor público efetivo é aquele que ingressa mediante concurso público em cargo ou emprego. Emprego, Alexandre? Eu posso ser empregado efetivo. Basta ter feito mediante concurso. Então, olha só, a investidura mediante concurso público em cargo ou emprego, cria-se o cargo efetivo e cria-se o emprego efetivo, que é diferente da estabilidade. A estabilidade é adquirida por ocupante de cargo efetivo. Então, somente pode ser estável quem ocupa o cargo efetivo. Emprego público efetivo, não há que se falar em estabilidade, salvo naquele caso da súmula 390 do TST. A partir do momento que o ocupante de cargo efetivo se investe no cargo público mediante nomeação, posse e exercício, ele inicia o que se chama de estágio probatório. O estágio probatório nada mais é do que a avaliação de desempenho no efetivo desempenho do cargo. Essa avaliação vai ser feita pela chefia imediata em situações conforme regulamentação, dispondo sobre prazo, condições da avaliação. A partir do momento que ele passa pelo estágio probatório,
ele se submete a uma avaliação para aquisição da estabilidade, conforme dispõe o artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: efetividade ocorre e acontece quando você se investe mediante concurso público. Estágio probatório é a avaliação para saber se você tem condições de desempenhar o cargo. Estabilidade é condição especial adquirida no serviço público para o ocupante de cargo efetivo. São 3 institutos bem diferentes. Vamos chamar agora nossa aluna, que vai fazer uma perguntinha para a gente. Vamos lá? Olá, professor. Meu nome é Natália Roncador e eu queria saber onde eu posso encontrar o conceito de agentes públicos. Olá, Natália. Pois é, o conceito de agentes públicos, na verdade, você não consegue encontrar em uma legislação. O conceito basicamente é doutrinário. O que existe são conceitos jurídicos em cada situação. Para fins penais, está no artigo 327 do Código Penal. Para fins de abuso de autoridade, está na Lei 4898 de 65, no artigo 5º. E para fins de improbidade, está no artigo 2º. Fora isso, é a doutrina que vai determinar o conceito de agentes públicos. E nessa categoria de agente público, nós temos lá o servidor ocupante de cargo efetivo. Esse efetivo possui formas de investidura mediante o termo de posse. A posse, segundo o Estatuto dos Servidores, ou seja, Lei 8.112, é uma condição para você ingressar em exercício. A nomeação, que é forma de provimento, traz para você um direito subjetivo, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a partir do momento em que você está classificado dentro do número de vagas. Então, se o concurso público, se o edital do concurso público determinou um número X de vagas, e eu passei dentro desse número X, eu estou aprovado e classificado dentro do número X, gera um direito subjetivo à nomeação, exceto se a administração pública tiver uma justificativa para não convocação. Alexandre, que tipo de justificativa é essa? Não estou mais afim? Não. Temos aí exemplos concretos de crises mundiais que estão ocorrendo. Caso o Brasil tenha, por exemplo, uma situação de crise, pode ser uma justificativa para não convocação e nomeação daquela pessoa. A nomeação é a forma de provimento originário. Atualmente, de acordo com a Lei 8.112, é a única forma de provimento originário, porque já existiram outras que se encontram revogadas no dispositivo da Lei 8.112. Uma vez nomeado, eu tenho, quanto servidor, direito a tomar posse. Essa posse ocorrerá no prazo de 30 dias, segundo a Lei 8.112. Uma vez empossado, que é o ato de investidura, e se dá com a assinatura do respectivo termo, eu tenho 15 dias para entrar em exercício. O exercício é o efetivo desempenho das funções. A partir do momento em que eu não entro em exercício depois de tomado posse, eu sou exonerado. Mas uma vez que eu sou nomeado e não tomo posse, o ato de nomeação é tornado sem efeito. Por que essa diferença de nomenclatura e de efeitos? Porque a posse é o marco onde eu me torno servidor. A entrada em exercício é no momento que eu adquiro a efetividade. Passo 3 anos no estágio probatório até adquirir a estabilidade, que se dá após 3 anos de efetivo exercício. Então, nós temos essas classificações de agente público e o ocupante de cargo efetivo está inserido na espécie de estatutário. O militar tem um estatuto próprio e específico em relação a isso. Então, quem é da força do Exército, da força da Aeronáutica, da força da Marinha, tem o seu estatuto próprio específico. Assim como cada ente estatal, ou seja, o Estado e o município, possui seu próprio estatuto. Cabe ressaltar que quando se classifica o agente público, traz também responsabilidades para ele. E uma delas pode ser que incorra na lei de improbidade administrativa. Lá no artigo 2º da lei de improbidade administrativa, eu tenho o conceito de agente público e ele abarca exatamente todo aquele que tem cargo, emprego ou função, em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração.
É verdade que para você estar ali naquela condição, você tem que desempenhar pelo menos uma função pública. Alexandre, o terceirizado pode estar inserido dentro dessa relação? O terceirizado, em tese, ele não é agente público. Vai depender para que tipo de função ele está desempenhando. Se ele era terceirizado e a partir do momento ele exerce uma função comissionada ou ele exerce um cargo em comissão, mesmo sendo estranho à administração, naquele momento ele é um agente público. Então, naquele momento, ele está, sim, como possível sujeito do ato de improbidade administrativa. Os agentes públicos serão responsabilizados em sua totalidade para ato de improbidade, exceto, segundo o STJ, o presidente da República, que tem competência constitucional que o excetua. Agora, segundo o STJ, os demais agentes públicos deverão responder por ato de improbidade, inclusive magistrados, membros dos tribunais de contas e membros do Ministério Público. Esses também podem ser sujeitos ativos do ato de improbidade. Então, poderão responder uma ação de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, na reclamação 2138, excluiu o ministro de Estado da responsabilidade do ato de improbidade administrativa, alegando que ele estaria excepcionado no crime de responsabilidade dado pela Lei 1079 de 1950. Essa situação não teve efeito erga omnes, portanto se aplicou naquela situação. Em reclamações posteriores, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que não se aplicaria essa exclusão a prefeito, não se aplicaria essa exclusão a outros agentes políticos. E isso fez com que, recentemente, em abril, o Supremo Tribunal Federal fizesse a publicação, porque essa decisão ela vem lá desde agosto de 2012, mas fez-se a publicação determinando que vai ser de tema de repercussão geral. Em breve, teremos novidades sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Mas o STJ já determinou que o único agente político que está excluído do âmbito de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa é o presidente da República pelos crimes de responsabilidade. Então, todos os agentes públicos se aplicariam tal disposição. Em relação ao mesário, ao jurado e aquelas outras pessoas que, em razão de sua condição cívica, desempenham função pública, pode-se configurar, sim, como agente sujeito ativo do ato de improbidade. A dúvida maior incide sobre os agentes delegados, que seria, por exemplo, as concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público, mas também como elas administram valores e dinheiros que envolvem também do poder público, se configuram também como sujeitos ativos do ato de improbidade, dependendo da situação em concreto. Ao falarmos de ato de improbidade praticados por agente público, é importante ressaltarmos que nós temos 3 espécies de ato de improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração. O prejuízo ao erário envolve verbos que dão ideia de algum benefício, de algo que somatiza o patrimônio do agente público. A partir desse momento que esse agente público detém esse benefício, esse incentivo, ele vai sofrer as sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Prejuízo ao erário são situações de negligência e omissões em que o agente público não se enriquece, mas prejudica a administração, podendo beneficiar terceiros, mas ele mesmo não sai beneficiado, não ocorre o enriquecimento ilícito. Já em relação aos atos que atentem contra os princípios da administração, são situações que são criadas em razão de desonestidade, em razão de falta de moralidade administrativa, nos casos especificados ali. Cabe ressaltar que não é uma lista taxativa, todos eles têm uma lista exemplificativa. Então, a partir desse momento, você tem as disposições que se aplicam que não estão contidas ali. Então, pode ser que seja criada uma situação ou o agente público pratique determinado ato
não previsto ali. Então, a lista é apenas exemplificativa e o rol é aberto, não é fechado. A própria lei de improbidade administrativa determina que a autoridade administrativa, ao tomar conhecimento de um ato de improbidade administrativa, deve apurar esse fato através das disposições da lei do seu estatuto. No caso do âmbito federal, é a Lei 8.112 de 90, e lá traz disposições para fazer a apuração, que pode se dar inicialmente mediante sindicância, mas pode acarretar a demissão com processo administrativo disciplinar. A sindicância é uma simples averiguação. O processo administrativo disciplinar já é uma averiguação mais complexa. Como improbidade administrativa acarreta a pena de demissão, eu só posso aplicar esse ato administrativo que gera vacância através de um processo disciplinar. Cabe ressaltar que o processo disciplinar tem que assegurar o contraditório e a ampla defesa, e o servidor vai estar podendo se utilizar de todos os recursos que estão ao seu alcance, à sua disposição, para comprovar a sua inocência. No processo administrativo disciplinar regido pela Lei 8.112, a comissão é composta por 3 membros, e esses membros vão fazer o relatório. Esse relatório ele vai passar justamente pela situação de apuração da conduta, bem como vai ser tipificado com a infração que ele cometeu e qual a pena aplicável, cabendo à autoridade administrativa aplicar tal disposição. Existe a possibilidade ainda de, na instauração do processo disciplinar, o servidor ser afastado preventivamente. Há discussão se ele pode ser afastado preventivamente, a critério da autoridade, ou se tiver presente os requisitos do fumus bondis iuris e periculum in mora, que é justamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Porque, por se tratar de uma medida cautelar, teria que estar presente tais requisitos. Na prática, o servidor pode ser afastado tranquilamente. Essa disposição tem inclusive na Lei de Improbidade Administrativa, além de estar na própria Lei 8.112. A partir do momento em que o agente público sofre a punição de demissão por ato de improbidade administrativa, segundo a Lei 8.112 de 90, ele não pode retornar jamais para o serviço público da administração federal. Se você analisar do ponto de vista constitucional administrativo, você vai falar que em tese é inconstitucional. Mas se você analisar do ponto de vista administrativo constitucional, ela é perfeita e válida. Olha por quê. Eu restringo o ingresso, ou melhor, o reingresso, naturalmente mediante o novo concurso público, na administração federal. Mas eu não restringo que você ingresse na administração estadual ou na administração municipal. Então eu trago uma restrição ao meu ente, que você foi demitido a bem do serviço público. Eu não posso interferir nos demais entes, pois cada um tem o seu estatuto. Então essa discussão ainda é válida, essa discussão se aplica, está na Lei 8.112. Se, numa situação concreta, você consegue provar que esse tipo de punição é em caráter perpétuo, portanto inconstitucional, beleza. Mas o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Então, portanto, ela é válida e está aplicável. A investidura do servidor ocupante de cargo efetivo está nos termos da lei e do seu estatuto, regime jurídico único. Para os empregados públicos, existem estatutos e disposições que versem sobre as condições de trabalho dentro da própria instituição, mas se aplica a legislação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Há uma discussão bem recente para saber o seguinte: o ocupante de emprego público que foi investido mediante concurso público teria uma estabilidade pelo fato de ter feito concurso? Não confunda o Instituto da Estabilidade com concurso público. Concurso público é avaliação para investidura no cargo. A estabilidade é condição especial adquirida no serviço público. A resposta que eu tenho que te dizer é o seguinte, que para se dispensar o empregado público, é necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa. É necessário que tenha dado uma causa justa para que ocorra o ato de demissão. Entretanto,
não é aquela estabilidade que você lê e que você conhece do artigo 41 da Constituição Federal. Agentes públicos, agentes administrativos, agentes credenciados, agentes delegados, são todos aqueles que ocupam cargos, empregos e funções e se submetem, portanto, aos termos da Lei de Improbidade Administrativa. As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, se equiparam ao Estado na prestação do serviço e, inclusive, têm a mesma responsabilidade constitucional. As empresas públicas prestadoras de serviço público, bem como as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, se aplica a teoria do risco administrativo, previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Cabe ressaltar que essa responsabilidade está prevista na teoria do risco administrativo, mas quando forem prestadoras de atividade econômica, quanto o exercício for de atividade econômica, não se aplica tal disposição constitucional prevista no artigo 37, parágrafo 6º, mas sim as disposições da Lei Civil. Cuidado que, nesse caso, a empresa pública e sociedade de economia mista que tem atividade econômica não tem responsabilidade subjetiva. Cuidado, ela tem responsabilidade nos termos da lei. Por que eu estou te dizendo isso? Numa relação de atividade econômica, por exemplo, como instituição financeira, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. São entidades que estão desempenhando funções econômicas. Significa dizer que é uma relação de consumo. Se a responsabilidade dela é uma relação de consumo, se aplica o CDC. E nesse caso, como se aplica o CDC, quer dizer o seguinte, que a responsabilidade dele vai ser objetiva e tem a inversão do ônus da prova. Como assim, Alexandre? É simples. Nesse caso, a responsabilidade, mesmo sendo empresa pública e sociedade de economia mista com atividade econômica, ela vai ter uma atividade, ela vai ter uma responsabilidade objetiva. Nas demais situações, a responsabilidade será subjetiva. No caso ainda das concessionárias de serviço público e das permissionárias de serviços públicos, a responsabilidade objetiva é perante ao usuário e não usuários de serviço. Ou seja, é tanto para quem está com o serviço prestado, como para o particular que está alheio à prestação daquele serviço. Posicionamento dado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos chamar agora a pergunta do nosso aluno, no que se refere ao tema agentes públicos. Olá, professor. Meu nome é o Anderson Maia e a minha dúvida é: qualquer agente público pode ser responsabilizado por atos de improbidade administrativa nos termos da LIA? Olá, Anderson. Pois é, qualquer agente público, exceto o presidente da República, por crimes de responsabilidade, pois há uma previsão na Constituição Federal, no artigo 102. Então, eu diria para você que sim, exceto o presidente da República, segundo o posicionamento do STJ. Posicionamento este, obviamente, que não é uníssono, justamente porque o Supremo Tribunal Federal ainda não avaliou, dando efeito de repercussão geral ao aspecto da improbidade administrativa. Afinal de contas, a Lei de Improbidade Administrativa já possui mais de 20 anos de sua promulgação e até hoje se fala muito e há muita controvérsia sobre a sua aplicação ou não, bem como as suas disposições. Os agentes públicos, concessionários e permissionários se distinguem dos agentes credenciados na medida em que eles possuem a responsabilidade pelos seus próprios atos nos termos da Constituição, enquanto que os credenciados, quem pratica o ato ou causa dano, responde ao próprio Estado. O exemplo de agente credenciado seria, por exemplo, no caso de um tribunal internacional ou de outro país de interesse da União, que ela contratou um advogado no estrangeiro para ver seus interesses. Esse cara seria um agente credenciado do Estado. Se ele causar dano a qualquer outra pessoa particular, em razão de estar agindo como credenciado do Estado, quem responde é o Estado e não o próprio agente. Então é uma situação que você vai distinguir do credenciado pro delegado. Ainda sobre o tema
agentes públicos na disposição da Constituição Federal, nós temos dispositivos que versam sobre a aposentadoria. Essa aposentadoria é um dispositivo constitucional que está no artigo 40, que distingue o servidor das demais pessoas que vão se aposentar pelo regime. Exemplo, se eu ocupo única e exclusivamente cargo em comissão, eu não vou aplicar o dispositivo do artigo 40 da Constituição Federal no que versa sobre a aposentadoria, pois o meu vínculo é do regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social se aplica a todos os outros que não tenham cargo efetivo. Se eu tiver cargo efetivo, o dispositivo que se aplica a mim é o artigo 40 da Constituição Federal. Para os demais, se aplica a disposição do regime geral de previdência social. Quando se fala que quem ocupa única e exclusivamente cargo em comissão não se aplica o regime próprio de previdência social, essa regra vai cair na medida em que eu sou ocupante de cargo efetivo, me afasto do cargo efetivo para exercer um cargo em comissão. Apesar de eu estar no exercício atual do cargo em comissão, o meu vínculo permanece com o regime de previdência e com o regime anterior estatutário. Isso quer dizer que eu continuo como servidor, eu apenas estou afastado. Afastamento, como por exemplo férias, licença e outras formas de afastamento previsto no regime jurídico único, não geram vacância nem provimento. São apenas formas de afastamento do servidor, mantendo o vínculo no cargo efetivo. Para se perder o vínculo com esse cargo, é necessário que haja uma vacância. As vacâncias podem se dar de duas formas, basicamente. Ou ela se dá em caráter permanente, ou ela se dá com continuidade de vínculo com a administração pública. Por exemplo, ao me aposentar, eu ainda mantenho um vínculo com a administração. Então, uma forma de vacância com manutenção do vínculo. Mas o falecimento, ou seja, ao falecer, eu vou cortar o vínculo com a administração e em caráter permanente. Aí você vai se perguntar assim, ué, Alexandre, mas e o beneficiário não recebe pensão? Pois é, mas aquele servidor falecido cortou o vínculo. A partir desse momento, ele deixa de ter vínculo. O beneficiário vai receber um benefício do Estado. Então, existe diferença entre retribuição paga diretamente pelo Estado em razão de um vínculo administrativo e existe o benefício. Existem situações que são consideradas como vínculo e outras que são benefícios. A própria Lei 8.112 traz critério diferenciativo até mesmo em relação à licença. Por exemplo, a licença para tratamento da própria saúde do servidor é diferente da licença para doença em pessoa da família. Qual das duas você acha que é um direito, por exemplo? Você acha que é direito licença por motivo de doença em pessoa da família ou licença para tratamento da própria saúde? Qual dos dois é direito? Resposta, doença em pessoa da família. Por quê? O tratamento da própria saúde é um benefício em razão do vínculo com o servidor. Então, são essas coisas e essas variações que a própria lei determina. Basta você pegar a Lei 8.112 e você vai verificar o seguinte, quando ela pega lá no artigo 83 e começa a elencar quais são as licenças, lá no artigo 185, ela também fala de outras licenças, só que algumas são consideradas benefícios, como, por exemplo, a própria gestante e acidente de serviço é benefício. Agora, licença para capacitação, licença para desempenho de mandato político são direitos do servidor. Então, o Estatuto, o regime jurídico único, trata dos agentes administrativos ocupantes de cargos públicos do regime, trata dos direitos e vantagens no regime jurídico único. A Lei 8.112 também se aplica para quem é contratado por prazo determinado para atender excepcional interesse público, só que ela não se aplica na totalidade. A partir do momento em que eu tenho uma pessoa que foi contratada por prazo determinado para atender excepcional interesse público previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, eu tenho uma lei própria que o rege, é a Lei 8745. Essa lei vai reger esse contratado por prazo determinado, mas vai se aplicar subsidiariamente a Lei 8.112. Como assim? As partes que têm de sanções
de apuração e de aplicação de punição, se aplica a regra da Lei 8.112. Então, a Lei 8745 é o Estatuto do Contratado por prazo determinado. Só que a Lei 8.112 é aplicada subsidiariamente no que tange a parte de responsabilidade dos agentes públicos ocupantes de cargo efetivo. A Lei 8.112 também se aplica no que couber ao ocupante de cargo em comissão. Só que olha a expressão, no que couber. Isso quer dizer que não são todas as disposições que se aplicam. Por exemplo, há em seu dispositivo que a forma de provimento nomeação pode se dar em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Então, é um exemplo do dispositivo que se aplica para o comissionado. As licenças que tem por motivo de saúde, também o comissionado tem direito, nos termos da Lei 8.112, desde que ocupe um cargo em comissão na administração direta federal, autarquia federal ou fundação pública federal. É nesse momento que nós temos à disposição dele alguns regramentos legais do regime jurídico único, apesar de, se ele só ocupar o cargo em comissão, não ser regido na totalidade pelo regime jurídico único. Bom, nessa aula aqui que nós abordamos a continuidade da improbidade administrativa e agentes públicos, nós vimos a fundamentação constitucional sobre agente público, que você encontra corroborado do artigo 39 ao 41 da Constituição Federal, apesar de você saber que não se aplica a todos os agentes, mas somente a ocupantes de cargos efetivos e em comissão. Vimos também a divergência doutrinária em relação à conceituação de agentes públicos. Pegamos também a situação que nós falamos sobre a aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes públicos. E quem são os agentes? E vimos que a única exceção se aplica ao presidente da República por crimes de responsabilidade, segundo o entendimento do STJ. Vimos que o Supremo Tribunal Federal declarou como tema de repercussão geral a improbidade administrativa e logo teremos posicionamento dele sobre isso, pois o julgado anterior da reclamação 2138 simplesmente dizia que não se aplicava aos agentes políticos num caso concreto, mas não se estendeu. Sabemos ainda que, posteriormente, houve um julgado em que ele excluiu dessa possibilidade o prefeito, mandando aplicar a disposição da lei de improbidade. Então, a partir do momento em que houve uma declaração de repercussão geral, teremos novidade ainda sobre esse tema envolvendo agentes públicos e improbidade administrativa. Vou chamar você agora e convidar para que você assista a nossa próxima aula, que nós vamos abordar o tema continuação das disposições administrativas e processuais, bem como das sanções da improbidade administrativa. Não perca, esse tema é bem importante para que você solidifique os conhecimentos em relação ao tema agentes públicos. Aguardo você na nossa próxima aula sobre o tema dando continuidade à Lei de Improbidade Administrativa. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.